Bom dia a todos e todas. Hoje o nosso tema será igualdade, diversidade e inclusão na saúde, que ainda é um dos tópicos de aula assim, mais genéricos, né, na temática da diversidade étnica e cultural na medicina. Né? Depois é que vamos entrando em tópicos mais específicos relacionados a grupos identitários protegidos, né, mais à parte, né, mais enfocando de uma maneira mais específica. Então, temos 27 alunos de 30. Eu vou aqui abrir a minha tela, vou compartilhar a tela com vocês. Já está compartilhada, né? Falta abrir no modo apresentação. Está aparecendo para vocês, né? Então, aqui está o nosso tópico de aula 4, da turma 1, nesse semestre 2021.1, que é igualdade, diversidade e inclusão na saúde. Então, como vocês viram, eu enviei 2 textos para vocês lerem, um capítulo de livro e o outro um artigo, enfocando de uma maneira assim mais global a questão da igualdade ou desigualdade, né, da equidade ou iniquidade na saúde, né, para que a gente possa aplicar ou contextualizar esses conhecimentos no tópico da diversidade humana na saúde. Então, por que a desigualdade em saúde é um problema? Eu acho que é mais ou menos essa a pergunta, né, do capítulo que eu enviei para vocês lerem, né, que é da professora Rita Barradas Barata, que é uma figura muito destacada na saúde coletiva, né, que é do Conselho Nacional de Saúde e da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, ela coloca mais ou menos uma pergunta assim: por que a desigualdade em saúde é um problema? Ou não, faz mal à saúde, né, como o título que ela coloca. E eu, parafraseando essa pergunta dela, eu coloco também a questão: por que a falta de reconhecimento à diversidade humana na saúde, a falta de equidade e falta de igualdade, né, e a exclusão são grandes problemas no contexto da saúde. Então, essa é a nossa questão norteadora hoje. Então, nós sabemos que a desigualdade no sistema de saúde é um dos problemas, assim, de grande magnitude na modernidade, né? Principalmente no nosso país, né, que é um país em desenvolvimento ainda, com uma série de problemas, né, de infraestrutura, né, problemas sociais muito marcantes, e a questão educacional ainda muito desfavorável, né, o nível educacional da nossa população ainda é muito baixo, né, de uma forma geral. Então, os estudos em saúde coletiva e de economia na saúde mostram, né, evidências que indicam que fatores sociais, incluindo a educação, situação de emprego, nível de renda, questões de gênero, de raça, cor, etnia, de orientação sexual, de idade, que a questão também da diversidade religiosa, né, a de classe social, socioeconômica, tem uma influência marcante sobre a saúde de uma pessoa.
E quanto mais baixa for a posição da pessoa na sociedade, maior será a exposição e o risco a determinados fatores, né, adoecedores, e mais difícil é o acesso à saúde, e maior é a sua exclusão, né? É a sua exclusão, e como resultado, né, resultado de saúde ou desfechos de saúde, maior será a iniquidade e maiores serão as disparidades em saúde. Então, assim, introduzindo esse tema, coloco também a questão que no conceito, né, de saúde da Organização Mundial da Saúde tem essa questão do bem-estar, né, bem-estar social também incluído, e esse bem-estar, ele está muito interligado, né, à ampla ecologia dos determinantes sociais da saúde, né, que você já conhece, né, vocês já estão no segundo período, os determinantes sociais da saúde, e que o bem-estar, esse bem-estar social, não, quer dizer, já o conceito da OMS coloca muito bem que não é apenas a ausência de doença, né? Mas o bem-estar social, né? E a gente inclui espiritual, né? Inclui o bem-estar em termos de disponibilidade de meios para a sobrevivência, né? Disponibilidade de emprego, de uma moradia digna, né? E de boas condições de saúde de uma forma geral. Então, isso mostra que a saúde da população, de uma forma geral, como vocês leram nos textos, depende fundamentalmente dessas questões, né, dos bens e dos processos sociais, né, dos quais dispõe a população. Então, eu acho que, assim, para começar, vamos colocar a questão de que equidade em saúde e justiça, quer dizer, igualdade com equidade, né, e justiça social estão muito interligados, né? E que esse bem-estar, né, de que falei, é o bem-estar colocado pela definição da OMS, falei ONU, foi da Organização Mundial da Saúde, depende da justiça, né? Depende da justiça social. Então, embora esses insights, né, não sejam mais novidade para vocês, né, já são conhecimentos que vocês já trazem do nível médio quando ingressaram no curso de medicina, não é um insight, né, novo, mas o que é de relevância contemporânea e que é de relevância aqui na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina, é que as causas da iniquidade em saúde são injustas, né? E ocorrem em situações que poderiam ser evitadas, né? Por razões assim óbvias, né? E por ações razoáveis, evitáveis. Então, por isso mesmo, essas situações, né, são altamente injustas, né? Por isso que eu falei injustiça, justiça social. E essa injustiça pode ser classificada como iniquidade em saúde, ou seja, falta de equidade em saúde. Então, a exigência de assim, uma consciência, né? Uma consciência, uma sensibilidade e uma competência cultural mínimas, né? É bem razoável, né? Nas diretrizes curriculares de medicina de 2014, que já resultou, né, de ações que se tornaram lei, né, na área da educação, de considerar a diversidade humana na educação. E aí as diretrizes de 2014 da medicina incluíram
incluíram essa exigência, né? Então, essa disciplina, nossa, é obrigatória porque a existência, né, o reconhecimento das iniquidades no acesso a bens e serviços, né, é um dos pontos, né, de atenção na saúde, né, e que envolve a diversidade no sentido que hoje estamos enfocando da igualdade e da inclusão na saúde. Então, nossa disciplina não digamos assim, ela não é obrigatória por acaso, né? Agora, no novo currículo, ela é obrigatória porque se percebe no ensino médico contemporâneo que a competência cultural é um dos fatores primordiais na formação médica. Então, como falamos na reunião passada, eu não sei se foi na turma 2 ou foi na turma de vocês, nas competências, né, nas atitudes, né, e no conhecimento, a gente precisa desenvolver essa competência essa competência cultural, né? Então, e essa competência cultural, ela precisa permear o currículo, né, transversalmente. Não só aqui nós deveríamos abordar a questão da diversidade na saúde, mas também nos outros semestres, nas disciplinas clínicas, cirúrgicas, e em todas as disciplinas, até no internato, essa questão deveria ser enfocada e discutida, né, no contexto, né, da medicina interna, da cirurgia, da pediatria, né, da ginecologia e da obstetrícia. Talvez isso seja alcançado, né, futuramente. Então, só revisando os textos, né, que coloquei para vocês, né? Então, no texto da professora Rita Barata, ela coloca, já no início, né, na apresentação, ela coloca que há diferentes eixos de análise, né, que são possíveis no estudo das desigualdades sociais e que no próprio livro, né, aquele é um capítulo que eu enviei, mas é o primeiro capítulo de um livro, ela deu maior destaque à análise, né, e à discussão das desigualdades em saúde relacionadas à posição de classe social, de renda, né, ou a questão do extrato socioeconômico, de gênero e da etnia. Né? Então, é por isso que ela pergunta o que queremos dizer com desigualdades sociais em saúde, e, assim, colocando essa questão como o próprio título do livro, né? Aliás, do capítulo que eu indiquei para vocês. E o segundo texto que eu enviei foi um ensaio teórico, né, publicado na Revista de Ciência e Saúde Coletiva, em que o autor... Pois não, Desculpa, Débora? licença. Tem uma aluna pedindo para entrar uns 7 minutinhos. Eu acho que nem apareceu o som para a senhora. Sim, eu vou aqui finalizar a Qual é o nome apresentação. dela? Tá bem. Tiago. Havia Tiago. Ela já entrou? Deixa eu perguntar aqui. Diga para ela tentar de novo. Tá bom, obrigada, desculpa. Tudo bem. Qualquer pausa que vocês queiram fazer, vocês falam, que a gente interrompe, ou se vocês quiserem perguntar durante, né, essa exposição inicial, antes de começar a discussão, vocês levantam a mão. Ainda não apareceu, por quê? Ainda não apareceu a aluna. Quem é? Ela é da turma do professor Estácia, porque ela não avisou que era da turma dele. Parece que ela estava com dificuldade de entrar na sala dele. Mas obrigada, de qualquer forma. Ok. Mas foi bom porque havia um aluno esperando, né? Isso, obrigada. Então, obrigada também. Vamos aqui continuar.
Então, eu falava assim da outra referência bibliográfica, né, que é um artigo que também aborda as desigualdades na saúde como um problema global, mas aí o autor divide, né, entre as diferenças entre os países e as diferenças entre grupos de um mesmo país, né? Então, nós vamos enfocar mais a questão das diferenças, as desigualdades e iniquidades em saúde, dentro dentro do nosso país, né? Mas levando em conta essa referência teórica que eu coloquei. Bom, então vamos seguir, né? Então, eu coloquei aqui essa frase aqui, uma rede de saúde inclusiva é aquela preparada para todos e todas, né? E todes. Então, todos devem ter oportunidades iguais de acesso aos cuidados, né, e apoio em saúde de qualidade, né, e que as suas necessidades individuais sejam atendidas, né, porque as pessoas, os usuários dos serviços de saúde, não podem ser prejudicados devido à sua origem, devido à sua classe socioeconômica, devido à sua cultura, devido ao seu grupo identitário, né? Muitas vezes minorizado socialmente. Então, vocês, futuros profissionais da saúde, né? Precisam ser sensíveis a essas necessidades, como já foi mencionado em aulas anteriores, e, assim, ter confiança para discutir essas diferenças individuais e também descobrir a melhor forma de oferecer os cuidados, né, em saúde e de apoio a todas as pessoas, né? E desenvolver competências, habilidades e atitudes, que foi o que falamos na aula anterior, para lidar com várias questões importantes, né, que são subdivididas nos nossos tópicos de aula, que são deficiência, identidade cultural de costumes, orientação sexual, identidade de gênero, religião, crenças, né, e todos a questão, principalmente, né, a questão étnica, né, de cor, raça, então, são aspectos importantes e que é preciso desenvolver essa habilidade, né, para lidar, né, e atender da melhor forma possível a diversidade humana. Aqui eu coloquei um aspecto que já tinha mencionado antes, né, e já discutimos acho que foi na aula anterior, né, que foi a questão da diferença entre igualdade e equidade. Você veja que esses textos que recomendei para vocês lerem são textos que enfocam, no título, no resumo, enfocam mais a igualdade, né, mas a gente precisa entender, né, e vocês já têm claro, a diferença entre igualdade e equidade. E essa imagem aqui, né, ela já mostra de uma forma muito mais direta, né, imediata, a diferença entre igualdade e equidade. Né? Quer dizer que não há a mesma linha de base para todos. Então, quando a gente fala em igualdade, é igualdade para todos, mas sem considerar as diferenças que existem, as diferenças individuais, diferenças de grupos, que existem, né, na demanda de um serviço de saúde, né, que são muito amplas, que é muito ampla, né, a demanda em termos, né, de diversidade. Então, a gente não pode partir, né, do raciocínio de que essa demanda ela tem a mesma, digamos, a mesma linha de partida, né? A mesma linha de partida igual, a mesma linha de base. Elas têm linhas de partida com diferentes atributos, com diferentes recursos, com diferentes histórias. Então, é importante, e aí eu incluí aqui também, só para a gente colocar como um fator importante o entendimento
entre igualdade e diversidade, né, na saúde. Aqui, eu já tinha falado das duas fontes, né, que eu coloquei para vocês. Aqui era para falar aqui, mas acabei antecipando. Esse aqui é o livro, né, da professora Rita Barata, que é muito importante, né? Muito importante, não só para quem vai fazer saúde coletiva, quem vai, assim, ingressar, né, como carreira na saúde pública, mas de uma forma geral, né, para todos os estudantes de medicina. E aqui o artigo também, que eu já mencionei, e eu coloquei aqui esse diagrama de Venn, porque eu acho muito interessante, né? Um diagrama que mostra essas três dimensões, né? É, inclusão, inclusão, equidade e diversidade. Então, esse diagrama de Venn, ele mostra que essas questões precisam estar assim, imbricadas, né? Precisam estar relacionadas, né? E aqui no centro está o pertencimento, que é a verdadeira inclusão, né, dos usuários do sistema de saúde, considerando inclusão, equidade e diversidade presentes no sistema de saúde. Então, aí eles vão se sentir pertencendo, né, ao sistema de saúde, vão se sentir realmente incluídos e não só integrados. Integração é uma coisa, inclusão é outra, né? Então, eles vão se sentir pertencendo, né, ao sistema. Eles vão se sentir ouvidos, vão se sentir vistos, vão se sentir importantes e vão se sentir atendidos e acolhidos, né? Então, vamos discutir inicialmente o que diversidade nós já definimos, né, nas discussões das duas aulas anteriores, equidade também. Agora, vamos considerar a inclusão, né, para que a gente tenha claros esses diferentes conceitos que se interrelacionam, mas assim, que são diferentes dimensões, né, na igualdade na saúde. Então, vamos aqui abrir já a nossa discussão para discutir, e esse diagrama de Venn, ele organiza os nossos pensamentos, né? Então, vamos discutir essas três dimensões, né, levando como resultado a equidade, na verdade, a igualdade em saúde, né? Precisa da equidade para ter igualdade em saúde, e para digamos, superar, né, as disparidades em saúde que existem no nosso sistema. Então, vocês voluntariamente poderiam. Vamos começar, né, falando sobre inclusão na saúde. Né? A gente tem inclusão em várias, inclusão na educação, né, inclusão em várias áreas, né, da nossa vida, como cidadãos e cidadãs. Mas, assim, vamos falar na saúde, né, que é o nosso foco. Então, o que vocês entendem como inclusão nesse contexto? Eu posso começar. Professora, eu acho que a inclusão pode iniciar com o reconhecimento por parte dos profissionais de saúde, né, da existência de diferenças e de diferentes necessidades dos usuários do sistema de saúde e a organização de um tratamento, de um cuidado que reconheça e leve em consideração essas diferentes necessidades. Eu acho que aí é um bom começo para a gente trabalhar com inclusão. Uhum, exatamente. Então, como a Yasmin disse, nós, profissionais de saúde, e vocês, futuros profissionais de saúde, precisam ver essas diferenças, as diferentes necessidades, né, dos usuários ou dos grupos de usuários do sistema de saúde,
e para que a gente possa chegar, né, à equidade. Né? Então, por isso que essas três dimensões, inclusão, equidade e diversidade, estão colocadas aqui para pensarmos, né, para pensarmos pensarmos a igualdade na saúde. Então, continuando o que disse Yasmin, né, na inclusão, os usuários eles se sentem respeitados, se sentem valorizados, se sentem importantes e se sentem ouvidos também. Né? E, como eu falei, a demanda, né, de grupos, né, identitários diferentes e também de diferentes culturas, comunidades, né, de diferentes histórias, demandam do profissional de saúde essa compreensão, né, essa competência. Né? Então, sendo a equidade, assim, um igual acesso, né, de oportunidades, né? Então, a inclusão é esse senso de pertencer, né? É o senso, né, de se sentir ouvido, de se sentir importante no sistema, né? De se sentir importante e por meio disso, né? A gente tem aquela justiça que eu mencionei no início, aquela justiça, existe a justiça, né? Na atenção à saúde de todos os grupos, né? Então, como disse Yasmin, o conceito de inclusão parte do princípio, né, de observar as necessidades diferentes dos usuários. E parte do princípio também de que, para inserir todas as pessoas, o sistema precisa se modificar para atender a essas necessidades de todos os membros, de todos os usuários. E um sistema de saúde inclusivo em primeiro lugar, né, não vai admitir preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais. Certo? Muito bem, Yasmin. Obrigada por sua colaboração. Alguém gostaria de comentar mais sobre... Eu coloquei o diagrama de Venn, né, porque o diagrama de Venn, assim como os mapas conceituais, os mapas mentais, eu estudo muito com mapas mentais. Às vezes eu dou aula com mapas mentais, né? Hoje eu coloquei aqui mas ficou incompleto, mas porque às vezes a gente esquece, né, uma interligação de um conceito com o outro, né? Então até nas minhas aulas eu coloco mapas mentais. E gosto também muito do diagrama de Venn, porque ele organiza os pensamentos, assim como os mapas conceituais. Então, aqui dentro desse diagrama aqui que nós temos, né, o que vocês gostariam mais de considerar, né, em termos de inclusão, interligado com a diversidade e com a equidade no acesso aos serviços de saúde, mas não só no acesso, mas também na qualidade, não é, da atenção que os usuários recebem. Eu acho que equidade... Pode falar, Ítalo, depois eu falo. Se vocês levantarem a mãozinha, aí a gente fica com uma ordem, né? Com uma ordem. Por favor, Yasmin, você pode ver aí para mim se eu não vi. Você veja aí a ordem das inscrições, aí vocês levantam a mãozinha, tá? Aí, então, primeiro Ítalo, depois Débora, que eu não vi a ordem aqui. Ítalo, Débora, e depois, se houver mais algum inscrito, aí você me avisa, por favor. Yasmin. Agora, por favor, Ítalo. Agora dessa vez eu vi. Dos três aí, eu acho que os mais importantes seria essa parte de equidade aí, que como a senhora falou na sua fala anterior, ela leva em consideração principalmente as diferenças entre as pessoas, né, para tentar dar um serviço de saúde de qualidade de maneira mais ou menos igual, né, mas levando em consideração as diferenças das pessoas. Sim, exatamente. Muito bem. E é uma questão que, assim, até na aula com a turma 2, um dos componentes, né, da turma disse
que é importante enfocar a igualdade, não é? A igualdade. E aí, assim, eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu senti que é, é como se ele ou ela tivesse colocado a igualdade, não é, acima da equidade. Eu não entendi bem na hora, eu não intervim, aí acabei esquecendo, né? Depois, na próxima aula, eu vou até colocar essa questão. Então, é, de que adianta a igualdade sem a diversidade? Oh, desculpe, não era essa a colocação. De que adianta a igualdade sem a equidade? Um sistema, aliás, uma sociedade desigual como é a nossa, não é? Então, foi o que Ítalo também colocou. Débora, por favor. Professora, basicamente, eu falar a mesma coisa que Ítalo, que assim, vendo nesse diagrama, é, a equidade é importante para agir junto com a inclusão e a diversidade, porque pelo diagrama a gente percebe que tem uma interdependência entre esses três para poder gerar o pertencimento. Por Uhum, exemplo, você pode ter inclusão no atendimento em saúde, mas na equidade, inclusive, tem aquele desenho das três pessoas indo pegar, uhum. acho que é uma fruta na árvore, e as três pessoas têm alturas diferentes, e para isso, na equidade, cada um vai ter um banquinho de acordo com a sua altura para que todos consigam pegar o fruto. Então, nesse caso, a equidade é o atendimento de acordo, baseado de acordo com as particularidades de cada um, porque cada um tem seu contexto, suas particularidades, seus problemas e precisam ser tratados, né, com essa, levando em conta a individualidade de cada um, para que assim, junto com a inclusão, é, e também por causa de todas as pessoas serem diversas em vários contextos, dessa forma, essas três linhas elas vão se guiando para poder gerar o pertencimento, o sentimento de acolhimento, que a pessoa está sendo acolhida, se sentindo pertencida, e, consequentemente, melhorar a promoção à saúde no sistema como um todo. Muito bem, Débora, muito bem. É, Você. Sim, Yasmin, você ia dizer alguma coisa? não, só falar a próxima pessoa. É Igor. Igor, certo, ok, obrigada. E aí, assim, a gente colocando no contexto do que Débora disse, da nossa disciplina, a gente precisa entender que, assim, uma sociedade inclusiva e um sistema de saúde inclusivo não pode admitir, não é, preconceitos. Não pode admitir preconceitos, não pode admitir discriminação, não pode admitir estigma, rotulação, estereotipagem, né? Porque a gente precisa, né, nesse sentido, adotar estratégias de inclusão que superem essas barreiras, as barreiras do preconceito, da discriminação, do estigma. E que são barreiras, às vezes, impostas pelos próprios provedores de saúde, ou seja, os profissionais de saúde, os gestores, né, da instituição de saúde, às vezes funcionários do sistema de saúde, né, até a pessoa que está ali na recepção, né, a pessoa que está na porta, né, digamos, segurança, né, às vezes tem uma pessoa na porta para garantir a segurança ali da unidade de saúde. E nós, como profissionais de saúde, nós tivemos mais oportunidades, né, de conhecimento, né, e tivemos maior oportunidade de conscientização e de engajamento também, quer dizer, nem sempre isso é verdade, mas, assim, de uma forma geral, a gente pode dizer isso. Nós também temos que funcionar como multiplicadores, porque muitas vezes essas necessidades, né, que foi mencionado tanto por Yasmine quanto por Ítalo e por
e por Débora, né, que são diferentes as necessidades, elas se fazem, elas marcam muito mais os grupos, né, minorizados. E a discriminação e o preconceito doem e fazem muito mal à saúde. Muito mal à saúde. Então, muitas vezes, nós que tivemos mais oportunidades, né, de educação, nós precisamos atuar observando esses ações discriminatórias no serviço de saúde, e nós temos também como responsabilidade social, como profissionais de saúde, como médicos, nós temos a obrigação de tentar superar aquela barreira, seja por meio, né, de ações, né, junto à gestão, junto aos outros funcionários da unidade de saúde, mas nós temos essa responsabilidade social, né? Então, precisamos perceber, né, que muitas necessidades são diferentes entre os usuários que buscam o sistema de saúde, mas uma das necessidades que eles vão ter, muitas vezes, entre os grupos minorizados, é a atenção à diversidade, no sentido de ajudá-los a superar as barreiras do preconceito, da discriminação e do estigma. Então, a gente vai falar de algumas vivências, né, depois, nos outros tópicos de aula mais específicos, mas a gente tem que atuar dessa forma, certo? Como profissionais de saúde. Então, o acesso é importante, né? O acesso é um direito que garante aos usuários, né, ter esse seu direito, direito humano fundamental atendido, né? A saúde sem barreiras no acesso e no atendimento à saúde, né? Então, colocar, por exemplo, no caso de uma pessoa deficiente, né? Esse é o projeto de extensão que eu coordeno, é justamente nesse sentido, né? Do acesso, da acessibilidade das pessoas com deficiência nos serviços de saúde. E uma pessoa com deficiência, ela precisa, né, ter essas barreiras nos serviços de saúde, digamos, superadas, né? E muitas vezes a gente fez um estudo lá no próprio ambulatório do nosso hospital universitário e observamos que há várias barreiras no ambulatório, desde barreiras físicas às pessoas com deficiência motora, até a barreiras, né, para pessoas com deficiências sensoriais, né, de visão ou de audição. Então, são barreiras que existem, né? No hospital, que é um hospital que é para ser referência, modelo, né? É um hospital escola, e nós já observamos, só numa visita exploratória, a gente observou vários obstáculos ao acesso, né? E em relação às pessoas com deficiência física, né? A gente observou até que, por exemplo, o aparelho de mamografia não vai ser acessível a uma mulher com deficiência, né? Então, é preciso que nós, como profissionais de saúde, vocês como futuros profissionais de saúde, vocês saibam identificar essas barreiras. Identificando as barreiras para que não haja iniquidade, né? Não só desigualdade, mas iniquidade. Então, agora, Igor, por favor, colabore conosco. Será que a conexão dele caiu? Acho que sim, professora. A próxima é Maria Eduarda. Maria Eduarda, por favor. Tem a Duda Regis e a Duda Araújo. Uhum. Bom dia. Então, eu acho, além do texto, eu percebi que a senhora falou muito aí sobre as concepções, né,
desigualdade, na verdade, diversidade também, de inclusão. E aí, dando uma lida, eu percebi que, na verdade, as explicações para a desigualdade, elas costumam desconsiderar vários aspectos da vida humana, né? Então, costumam desconsiderar os contextos em que a pessoa está inserida, e tenta reduzir tudo só ao acesso à tecnologia, por exemplo. E aí, em algum dos textos, eu não sei exatamente em qual, até fala que, na verdade, alguns estudos sugerem que as tecnologias, elas podem até acirrar as desigualdades, né, em vez de mitigar. Então, eu acho que, como Yasmin falou, o profissional de saúde ele tem que ter um olhar muito atento a essa questão mais humanitária mesmo, de olhar para a pessoa, né, para o indivíduo. Acho que é isso. Exatamente. E aí, quando você fala pessoa como indivíduo, aí a gente fala no modelo clínico centrado na pessoa, ou a abordagem à saúde centrada na pessoa. Não sei se vocês já estudaram. Já ou não? Não, professora, ainda não. Pronto, vai virar, né? Virar, vocês vão estudar. É o modelo clínico centrado na pessoa, né? Então, mas vamos deixar um pouco para depois. E, assim, é importante também quando você falou do acesso, né? Porque a inclusão só é possível se houver acessibilidade, não é isso? Foi a gente apresentou esse trabalho e aí uma das conclusões foi essa, que a inclusão só será possível se houver acesso. Se não houver acesso, não tem nem como o usuário, né, usufruir, né, das mínimas ações de saúde, né, nem de apoio que ele deve receber no serviço. Né? E também, como você disse, Duda, muitas vezes as tecnologias, ao invés de assistir, né, ou de mitigar, né, as barreiras, elas podem até acirrar, né? Podem até acirrar. Então, esse é um desafio, né? Um desafio muito grande para todos. E é preciso vou novamente puxar a sardinha aqui para a questão da formação. A formação dos profissionais de saúde precisa ser transversal, né? Se você estiver lá no HU em um ambulatório, né? E você perceber que, por exemplo, um cadeirante não pode entrar no banheiro, não há espaço, ou então um cadeirante está ali na sala de espera de um ambulatório, mas ele nem pode se mobilizar porque não tem espaço, né? Então, você vai perceber isso porque você já terá a sensibilidade. Você tem o conhecimento, mas é na prática que você desenvolve a sensibilidade e a consciência dessas barreiras, né? Então, e é preciso que vocês estejam devidamente preparados, né, para entender essas necessidades, né, em saúde, né? E assim, como eu falei do nosso serviço, né, do nosso hospital, é imprescindível que novos planejamentos sejam assim executados, né, para que essas unidades de saúde, não só o nosso hospital, mas eu falo do hospital porque é onde eu trabalho, né? Mas outras unidades, né? Inclusive, esse ano, no nosso projeto, a gente propôs, junto com os outros extensionistas, enfocar outros serviços de saúde públicos, né, da cidade, né? Não, a gente apostando, né, que vamos estar todos vacinados e que nossa bandeira aí do novo normal seja, mude para o verde, né, e a gente possa fazer atividades presenciais. Mas, voltando aqui, né, enfim, então é preciso que em todo o país, né, não só, né, no local, né, não só nas regiões mais desenvolvidas, haja acessibilidade no serviço de saúde e no entorno também, né? Nossas extensionistas, inclusive uma delas, que está agora no quarto período, ela simulou, não é? Uma cadeirante. Nós pegamos a cadeira de rodas lá no CCM e ela foi como cadeirante, porque só se colocando na pele é que a gente às vezes percebe, né?
Então, foi como cadeirante, e aí ela mesma percebeu que logo ali, aí fomos da parada de ônibus, né? Até entrando por ali, ela notou muitos obstáculos, né? Até as calçadas que não têm um acesso, não permitem um acesso bom, né? Então, o entorno também da unidade de saúde também é importante. Então, vamos agora para... O Igor chegou? Voltei, professora. Está escutando? Pronto. Sim, Meu microfone tinha dado problema. certo. O que eu ia falar é que eu achei interessante dois fatores na inter-relação desses três elementos, da inclusão, da equidade e da diversidade. Foi enxergar a inclusão como um meio de trabalhar com a diversidade para chegar na equidade, que eu vejo como necessária para essa relação de pertencimento e para o acesso à saúde, e ver também a inter-relação dos três para favorecer o pertencimento e assim também também atender a outro princípio do SUS, que seria a universalidade da atenção, que só a partir desse pertencimento de qualquer grupo, junto com a equidade, poderia chegar à universalidade da atenção. Sim, muito bem, exatamente. Então, aí o Igor fez, né, a interessante ligação, né, com os princípios do SUS, a universalidade e a integralidade, né? Então, estamos aqui vivendo o SUS, né? Então, pensando o SUS, certo? Então, que o SUS, né, na sua concepção, no seu delineamento, é uma perfeição. Se fosse na prática, como é na teoria, né, nós teríamos um sistema de saúde perfeito, né? Quase perfeito, porque nada é perfeito. E o Igor também falou da questão destacou o pertencimento, né? Então, existe algo pior do que não pertencer, né? Você tem um grupo, digamos, para pensar assim, um microcosmo, e você não se sentir pertencendo, né? Imagine um usuário do sistema de saúde, principalmente quando ele tem algumas características que o tornam diverso, mais diverso do que... Todos nós temos diversidades, né? Todos nós temos. Mas, assim, tem uns que têm diversidade que tem um impacto maior, por conta do próprio contexto social, que é determinado historicamente, né? Mas essa questão do pertencimento a gente sempre tem que pensar, né? E para que a pessoa seja incluída, ela precisa pertencer. Para que a sua diversidade seja aceita, ela precisa pertencer. E para que tudo isso ocorra, é preciso que haja equidade. É que a gente observe as necessidades diferentes das pessoas, né? Então, agora, Yasmin, quem vem na ordem de inscritos? Ercília, professora. Ercília foi a primeira que chegou hoje. Foi. Bom dia, pessoal. Então, o meu discurso é muito parecido com o de Débora, né? Que ela falou da importância dos três elementos para que o indivíduo se sinta pertencente ali ao sistema de saúde, em qualquer que seja o ambiente em que ele esteja. E uma coisa bem interessante que eu vi é que essa sensação de pertencimento, ela é fisiológica. Esses três fatores, eles vão desencadear uma sensação de pertencimento não só dentro do sistema de saúde, mas em qualquer outro ambiente, que vai fazer com que o sujeito se sinta mais engajado. Quando ele tem a possibilidade de estar em um ambiente e ele se sente acolhido nesse mesmo ambiente e enxerga de fato uma diversidade, né, de pessoas, de sentimentos, de características, é como se ele se sentisse parte, de fato, daquele ambiente, e isso vai facilitar os processos de comunicação, vai facilitar, no caso da saúde, né, vai facilitar o tratamento, enfim, vai facilitar aí o contato com todos os elementos do sistema, né, de saúde, e, de fato, como o Igor bem deixou claro, vai gerar, de fato, a universalidade que o SUS tanto preza por ela. Então, era basicamente isso. Eu acho que o pessoal falou muito bem aí desses três elementos, e dizer que é muito mais de que uma simples sensação mesmo. Isso vai desencadear uma série
de ações, né, no nosso sistema nervoso, que vai gerar essa sensação de pertencimento e é muito mais forte do que parece. Sim, muito bem, Cecília, é muito bem. Você tocou em um ponto assim essencial, que é o mal, né, que não se sentir pertencer, e principalmente numa situação assim de vulnerabilidade, que é o contexto da saúde, não se sentir pertencer provoca, né? O, a exclusão, a discriminação e o preconceito, a estigmatização provoca na pessoa, né, uma série de reações fisiológicas, fisiopatológicas, né, por meio da mediação, né, do sistema nervoso, do sistema neuroendócrino. E aí, as pessoas que já chegam com problemas de saúde, elas tendem a piorar quando elas percebem discriminação e estigmatização. Ou percebem que elas não estão incluídas, elas não têm o apoio do que elas precisam, né? Então, se essa questão da discriminação e do preconceito leva ao adoecimento como um fator primário, muito mais acaba piorando, né, a situação, né, de agravo à saúde que a pessoa apresenta. Então, como você disse muito bem, colocou de uma forma bem sensível, sentir-se parte, né? Esse sentir-se parte facilita o processo de comunicação, né, com o médico, com o enfermeiro, a enfermeira, com a médica, com o médico, com os funcionários do sistema de saúde de uma forma geral, assistente social, né, todos os profissionais da equipe que estão ali, né, formando uma equipe para ajudar, né, para apoiar. Então, facilita também a adesão ao tratamento, como você colocou muito bem, né? E isso se reflete nos desfechos, como você terminou colocando. Os desfechos em saúde, os resultados serão diferentes se essa pessoa for incluída, né, naquele sistema, no sistema de saúde, se ela se sentir incluída, né, se ela perceber que suas necessidades estão sendo atendidas, né? Então, muito bem, vocês estão participando de uma forma assim muito significativa, né, da nossa discussão, né? Na aula passada também foi assim e hoje percebo que vocês continuam, né, estão dando continuidade, né, a essa colaboração na nossa comunidade colaborativa de aprendizagem. Há mais inscritos, Yasmin? Sim, professora, Thaís. Thaís. Não, professora, eu só queria mesmo completar quando você falou da nutricionista, né, que eu lembrei sobre aquele artigo que tinha no CIGAR sobre desigualdade em acesso à saúde e tudo mais, quando ele falou do fator nutricional, né, que influencia muito na saúde do indivíduo. E aí eu estava lembrando que esses dias eu vi no jornal mesmo, na televisão, falando sobre o conceito de insegurança alimentar. Porque, assim, ao meu ver, insegurança alimentar seriam as situações em que uma família não teria condições de ter todos os alimentos nutricionais assim, necessários para uma alimentação. Mas, assim, vai muito além disso. E aí a gente consegue ver que tem muito mais gente com insegurança alimentar atualmente do que esses números que mostram para a gente. Porque, pelo que eu vi no jornal, uma pessoa que, por exemplo, deixa de pegar um ônibus ou de comprar uma roupa que está precisando para comprar alimentos depois já está no nível de insegurança alimentar relativamente, assim, bem considerável. Então, se a gente parar para pensar com o valor que as pessoas estão recebendo hoje em dia, os auxílios do governo e tudo mais, e precisam pegar ônibus, por exemplo, a gente vê que tem muita gente passando, assim, uma necessidade muito grande de insegurança alimentar, e a gente precisa olhar com um olhar muito atencioso para esse aspecto também da população. Perfeito, Thaís, perfeito. Então, são tantos fatores, são tantos determinantes, que a gente pode passar assim, horas e horas falando, né? Mas você considerou um aspecto fundamental, que é a segurança alimentar, né? Ou insegurança alimentar, né? Então, no tempo em que Herbert de Souza, vocês acho que não conheceram, né? Mas sabem sobre ele, o Betinho, né? Ele fez aquela campanha sobre a campanha, né, contra a fome na década de 90.
Aquilo, assim, naquela época, me empolgou muito, né? Me empolgou muito. E ele disse uma declaração dele, ele disse, eu espero que no futuro, né, ele já estava, assim, bastante, com a saúde bastante deteriorada, mas ele ainda dava entrevistas, e ele disse, eu espero que em um futuro próximo a gente não precise mais ficar falando, né, de superação da fome, que a gente passe a pensar em outras necessidades, né? A gente percebe que é uma questão que sempre está presente, né? Ela não é superada, né? Por quê? Porque os adultos necessitados, né, que são adultos vulneráveis, as crianças necessitadas de famílias que são vulneráveis, são pessoas que não conseguem cuidar de si mesmas, né? Não se consegue, eles não conseguem se proteger, né, de danos do ambiente, se eles não conseguem nem obter, como você disse, o necessário, o mínimo necessário para ter uma nutrição adequada, né? Então, essa questão alimentar é muito importante, né? E nós que, assim, vamos trabalhar no SUS, de certa forma, todos nós vamos trabalhar no SUS, né? Mesmo que seja no início, depois se passe até para a clínica privada, mas todos nós vamos trabalhar no SUS. Então, nós trabalhamos em um ambiente em que regularmente a gente atende adultos com essas necessidades, com necessidade também de insegurança alimentar, né? Então, é fundamental que a gente aprenda, né, a perceber isso, né? Então, adianta também você prescrever uma dieta que o usuário não vai poder seguir, né? Então, essa conscientização é muito importante, né? É muito importante. E se vocês devem conhecer o trabalho de Herbert de Souza, né? Então, assim, tem algumas no decorrer, né, da disciplina, eu vou sugerir textos dele também, que nos ajudam muito a perceber, né, como a gente no nosso dia a dia, a gente está longe, né? Como nós somos privilegiados, e no dia a dia nós estamos longe de estar nessa situação que ele imaginou, né? Que no futuro próximo a gente não precisasse estar falando sobre suprir, né, a fome da população, né? Então, muito bem, vocês colocaram aspectos, assim, importantíssimos, né? Importantíssimos. Tem mais inscritos, Yasmin, nesse tópico? Aqui para mim não tem não, professora. Não? Alguém gostaria de Professora, falar? licença, Josiane. rapidinho. Não, só para avisar que Gabriel estava tentando entrar na sala, que ele pediu desculpa por estar atrasado, mas estava fazendo o exame. Aí já faz um tempo que ele está tentando entrar e não consegue. Eu vou aqui minimizar aqui. Opa. Finalizar a apresentação e vou... No momento não tem. Você pode pedir para ele entrar. A acessibilidade da nossa sala está comprometida, né? Precisamos... Vou falar com ele aqui. Talvez tenha inspirado, porque ele tentou faz um tempo. Precisamos de pensar em estratégias, né, que melhorem a acessibilidade aqui à nossa sala. Professora, a senhora pode criar a sala com e-mail acadêmico. Então, todo mundo que entrar com acadêmico... Mas eu abri com e-mail acadêmico, certo? Eu abri com e-mail acadêmico. Então não sei. Por isso que eu perguntei no início, vocês usam o e-mail acadêmico? Porque eu abri a sala com e-mail acadêmico. Justamente Mas porque mesmo eu assim queria... está pedindo permissão para a gente entrar. Geralmente, quando a sala é agendada, no caso, né? Geralmente fica pedindo quando é utilizada a partir da segunda vez para aceitar, mesmo sendo e-mail acadêmico. Sim.
deixa-me parar aqui a apresentação para ver se eu vejo. Não, ainda não apareceu. Ainda não apareceu. É, então, ele precisa me avisar, porque quando eu for colocar a frequência, né, eu... Gabriel, né? Gabriel, vou anotar aqui. Quando eu for colocar a frequência, eu iria colocar falta. Na verdade, houve um problema de acessibilidade. Bem, então, vejamos. Estávamos... Onde é que estávamos? Sim. Bom, considerando que essa discussão, né, dessa interligação desses fatores foram colocados, né, e que a gente entendeu que inclusão significa que as pessoas com identidades marginalizadas, né, que é o que o cientista social Irving Goffman ele considera identidades deterioradas. É aquelas pessoas que são alvo de estigma, de uma forma geral, né? Mas assim, pensando na saúde. Ele chama identidades deterioradas, né? Então, essas pessoas que têm suas identidades marginalizadas por conta do preconceito, da discriminação e do estigma, elas não podem se sentir pertencendo genuinamente, né? Nem se sentindo valorizadas, nem se sentindo empoderadas, nem importantes num sistema, né, em que existe discriminação e estigma, né? Então, assim como a diversidade, a inclusão é resultado, muitas vezes, né, dessas experiências reais, né? E que tem implicações reais também. Porque, no caso da equidade, né, que, assim, a equidade, geralmente, ela é proporcionada por políticas, né, públicas, por determinadas normas, né, que garantem que todos os usuários tenham acesso às mesmas oportunidades, né, de atenção e cuidado, né, como, por exemplo, as ações afirmativas, né, que elas estão vigentes, né, na educação, por exemplo, no mundo do trabalho, né? Então, a equidade requer um trabalho assim preliminar para identificar, ou seja, a gente precisa identificar os desequilíbrios, né? E precisa identificar se os usuários ou grupos de usuários estão nos pontos de partida, em pontos de partidas desiguais, né? Então, começa por aí, né? E assim, no início, pode não ser fácil reconhecer quando um usuário é excluído, né? Às vezes passa despercebido. Daí aquelas fases, né, que a gente falou na competência cultural, conhecimento, conscientização, sensibilidade, né, e competência cultural, né, a proficiência, que a gente discutiu que é um processo, né? Então, muitas vezes nós não reconhecemos, porque como é que a gente vai reconhecer o que a gente não conhece? Então, é preciso que a gente tenha esse conhecimento, né, das disparidades para que a gente possa percebê-las, né? Para que a gente possa percebê-las no serviço de saúde, né? E assim, a gente percebe isso, né, por meio da nossa própria conscientização e pela própria responsabilidade social
que nós, profissionais de saúde, precisamos, né, desenvolver. Bom, então, vou passar para o próximo aqui. No próximo, assim, é apenas um resumo, né? Um resumo que coloca a equidade aqui, tá certo? A equidade como um foco, né? Para características protegidas. O que são características protegidas? Vocês já podem citar ou mencionar algumas características protegidas? Equidade no sistema de saúde, é ter um foco nas características protegidas. Se fala muito em características protegidas em países desenvolvidos, né? Eles já superaram muitas questões, né? Questões, pelo menos de forma mais global, né? E aí eles estão falando de pessoas com identidades protegidas ou características protegidas. Inclusive, na Inglaterra existe a lei da igualdade. Aqui nós temos várias leis, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei recente, né, contra a homofobia. Então, nós temos algumas leis. Lá na Inglaterra tem a lei da igualdade, né? E aí enfoca, né, vários desses aspectos. E aí, nos países desenvolvidos, se fala das características protegidas. Então, características protegidas são aquelas que foram incluídas na Agenda 2030 da ONU, né? Então, as características protegidas são a própria maternidade, né, que passa a ser uma questão importante também e está incluída nas questões de gênero, a questão de orientação sexual, a questão de identidade sexual, a questão, né, da diversidade étnica, em termos de cor também e de raça, a questão da capacidade funcional, que são as deficiências, né? As deficiências sensoriais, visual, auditiva, as deficiências intelectuais, né? Deficiências mentais, né? A própria questão das pessoas com transtornos, né, de saúde mental, a diversidade e essas várias áreas, né, de diversidade. E quando eu falei da maternidade, claro, é o binômio, né, da materno-infantil também, né? E estes são exemplos de características protegidas, ou seja, são identidades culturais, né, humanas, das pessoas que precisam ser colocadas como direitos humanos, mas como direitos humanos que devem ter uma proteção, né, dos poderes públicos, né? Então, aqui está, por isso que aqui está equidade, um foco sobre características protegidas, que são estas, né? São as principais. E essa equidade aqui está contida na própria diversidade. Diversidade é aquela frase que eu coloquei. A diversidade, por exemplo, no serviço de saúde, é o atendimento das necessidades de todos e de todas, né? Ou seja, diz respeito a todos a diversidade. E para lembrar também que todos nós temos nossa diversidade. Por exemplo, se eu tirar este óculos aqui, né, a situação vai ficar ruim. Eu preciso de uma tecnologia assistiva para poder ver melhor a tela, né? Então, eu tenho uma deficiência sensorial, que é visual, mas eu posso ter essa deficiência corrigida
e posso estar aqui em igualdade de condições em relação a vocês que são jovens, e estou podendo ver a tela, né? Eu vejo aqui equidade, diversidade, inclusão, né? Porque eu corrigi a minha necessidade específica, certo? Então, todos nós temos, pelo menos em termos de deficiência, em termos de diversidade funcional, cada um de nós tem, mesmo vocês jovens, pode ser que haja alguma área sensível que cada um de vocês tenha, que nem é visível, né? Mas todos nós temos alguma deficiência funcional, leve ou moderada ou grave, né? Visível ou não visível, né? Isso é o conceito atual de diversidade funcional. Então, todos nós temos nossas diferenças, né? Então, a gente tem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi da ONU de 1948, né, que tem eu acho que é o primeiro artigo que coloca: todas as pessoas nascem livres e iguais em direitos, né, e em dignidade, e são dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, né? Então, essa fraternidade também, que, digamos, chama, né, a questão da empatia, que falamos na aula passada, da empatia e também da alteridade, né, que a gente precisa ter para ver o outro e ver as necessidades do outro. Então, um aspecto que é importantíssimo na formação do médico é esta alteridade, esta empatia e esta sensibilidade, né, às necessidades dos doentes, certo? Então, a gente precisa garantir que, pelo menos no serviço de saúde onde a gente está trabalhando, haja garantia, né, de que todos tenham oportunidades iguais de acesso e de atenção à saúde e de apoio, independentemente, né, de suas habilidades, né, de suas características físicas, de sua classe socioeconômica, né, de seu nível educacional, do seu estilo de vida, de suas crenças e também de sua religiosidade. Então, aqui está, e aí a gente vem, esses dois, aqui no outro, né, eu coloquei como um diagrama de Venn. Aqui está em um diagrama diferente, em que a equidade, né, com foco nas características protegidas, está dentro, né, do escopo da diversidade, porque a diversidade diz respeito a todos e todas, que tem que estar contida na inclusão, né? Que é justamente o fato de cada usuário do serviço de saúde se sentir pertencer, de se sentir respeitado, se sentir valorizado e de se sentir ouvido, né? E assim possa ter a melhor assistência possível, ou seja, possa receber o melhor que o serviço e o profissional de saúde tem a oferecer a ele, em igualdade de condições com os demais. Aqui é só uma charge para animar um pouco, né? Então, aqui eu até coloquei, eu coloquei doutora Moira Stuart, né? Doutora Moira Stuart é uma das idealizadoras, né? Na verdade, isso aqui era uma charge, né? Em que eu adaptei, né, para aqui o nosso contexto. Então, eu coloquei aqui um quadro com o nome doutora Moira Stuart, que está aqui. Doutora Moira Stuart é uma das idealizadoras, né, do método clínico centrado na pessoa, né? É uma professora canadense, e foi a tese de doutorado dela, e ela passou a vida inteira trabalhando nesse modelo, né? Tem um livro também, um livro que é Modelo Clínico Centrado na Pessoa, né? Que é da autoria da doutora Moira Stuart,
Moira Stewart, na verdade, Moira Stewart. E, assim, eu coloquei, aqui é a doutora Moira Stewart, atendendo a este paciente que ele abarca, né, vários fatores de diversidade. Então, ele diz, eu sou parte cubano, parte turco, parte indígena, parte homoafetivo, parte pobre, parte hipocondríaco, e a fada da diversidade me encaminhou para a senhora me atender. Né? Então, vocês, na vida futura profissional de vocês vão se encontrar atendendo a uma diversidade de usuários, né, do serviço de saúde. Né? E mesmo que você vá atender a classes privilegiadas, dentro da classe privilegiada também tem grupos com características protegidas, porque isso acontece independentemente do nível sociocultural. Tá? Ali vocês vão ter pessoas com identidade de gênero diversas, orientação sexual diversa, crenças religiosas diversas, vão ter pessoas que sofrem o estigma, né, de possuir determinadas enfermidades, como a doença mental, né, como os transtornos, né, da saúde mental, como, por exemplo, a obesidade, como outras a AIDS, né, que ainda é uma doença muito estigmatizada, como também a epilepsia, outra condição bem estigmatizada. Né? Então, e a obesidade, não é? A obesidade que não é uma característica assim, protegida assim, em termos de serem estigmatizados, né, ainda, mas é um grupo, né, o grupo de usuários que são obesos, eles são também estigmatizados. Então, a diversidade vai estar presente, não é, seja qual for, não é, a sua clientela, certo? E todos vocês vão trabalhar no SUS, né? Porque o SUS é o nosso sistema de saúde, né? Mesmo que seja prestando um serviço indiretamente, mas vamos todos atender no SUS, né? E precisamos, como disse, acho que foi Igor, não é? E o Ítalo também, a gente tem que pensar na universalidade, da integralidade. Isso passa pela compreensão da diversidade humana, né? Então, aqui eu pensei em um trabalho para vocês. Era isso que eu gostaria de fazer hoje, mas não consegui dividir, mesmo com mesmo com o meu e-mail acadêmico, eu já estou com disfonia, e é porque vocês me ajudaram bastante. Eu não consegui dividir em subsalas, né? Não consegui ainda, mas vou tentar aprender. Então, dividi em subsalas para colocar em 4 subsalas, cada uma com um grupo, né? Cada um com um grupo de 6, né? De 5 ou 6, para a gente trabalhar nessas situações, né? Nessas situações. Então, seria vocês pensarem em uma situação de saúde, né, no contexto da saúde, em que está presente a equidade e a inclusão, mas não está presente a diversidade. No serviço de saúde, certo? Uma situação 2, em que temos a inclusão e a diversidade, mas não temos a equidade. E uma situação 3, em que temos equidade e diversidade, mas não temos inclusão. Que talvez seja... As 3 são situações ruins, né? Mas talvez essa terceira seja a pior, né, de todas. Então, isso aqui eu queria que vocês colocassem essa situação. Então, nós podemos fazer o seguinte, para fazer em grupo. Nós podemos finalizar a aula agora, e depois eu abro um fórum no SIGA-A, e lá no SIGA-A, em grupos, né, vocês colocam a postagem em grupos. Eu vou colocar como tarefas, certo? Em grupos, cada grupo coloca
né? Coloco o nome do grupo, coloco um arquivo, colocando uma situação dessas, certo? E aí, nós encerramos aqui o nosso encontro síncrono, e mais tarde eu vou abrir essas tarefas, vocês colocam em grupos. No caso, eu ia abrir em 4 grupos, mas aqui serão 3 grupos, porque o quarto grupo seria um grupo em que iria, digamos, colocar as possíveis ações que equalizariam essas situações problema, né? Mas agora a gente divide em 3 grupos, tá? 30 em 3, 10. São 3 grupos de 10. E aí eu vou abrir mais tarde as tarefas no SIGA-A, nesse tópico de aula, no quarto tópico de aula, e vocês vão colocar essas situações, tá? E colocam o nome dos Professora, componentes. Oi? só para avisar que Eduardo, se ele não estiver na aula, porque ele está com problemas na internet. Aí ele Tá, pediu para avisar. Eduardo. Não, peraí. Eduardo, tá? Então, Eduardo e Gabriel aqui, certo? Que não tiveram acesso, né? E Gabriel. Vou pensar numa forma de, assim, que muitas vezes eu trago, a não ser que eu não traga PowerPoint, né? Porque aí eu não preciso abrir a tela, compartilhar a tela. Pensar numa forma, né, de melhorar essa acessibilidade à sala. Então, eu explico direitinho lá no SIGA-A, tá certo? E agora a gente pode encerrar. Eu gostei muito da participação de vocês. Foi excelente, excelente mesmo. Eu até gostaria, eu vou também perguntar lá no SIGA-A, se eu poderia postar, né, essa aula gravada no meu canal do YouTube. E eu vou colocar o seguinte, da seguinte forma: quem não concordar, se manifeste no privado, que aí eu não compartilho. Quer dizer, das pessoas que estiveram presentes, né? Ou das pessoas que estiveram presentes e que falaram, tá? E se ninguém se manifestar, então eu vou compartilhar, porque eu achei muito interessante as participações de vocês. E pode até servir para outra turma, né? Se entusiasmar também, tá bom? Então, nós podemos agora encerrar. Eu agradeço a participação de todos. Peço desculpas, né, por não ter conseguido colocar, né, esses grupos e fazer a dinâmica que eu havia anunciado, e também pela inacessibilidade da sala, que eu tenho muitas dificuldades, né, com tecnologia. Né? Também veja que isso aí também faz parte, é uma deficiência que eu tenho. Né? Mas vamos tentar contornar essa questão. Tá bom? Então, podemos nos despedir. Bom dia e boa semana a todos e todas. E eu vou abrir as tarefas lá no tópico de aula, tá bem? Até a próxima e agradeço. E nos encontraremos daqui a 15 dias. Na próxima semana, vocês vão se encontrar com o professor Estácio. Tá bem? Então, Tá certo, professora. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, Tchau, professor. professora. Até mais. Obrigada. Até Boa semana. mais. Tchau, Para professora. vocês Muito também. obrigada. Tchau, professora. Até a próxima Obrigada. semana. Tchau.